Amém? Amém. Bom dia. Graça e paz sejam multiplicadas a cada dia, a cada momento em sua vida. Amém. E hoje, quer dizer, hoje não, alguns meses atrás, a gente teve aqui uma palavra a respeito de ser mais espiritual do que carnal. E na ocasião, eu trouxe aqui uma gravura representando o homem do feto até a velhice. E o percentual de água que cada um tinha, em cada fase, o percentual de água em cada fase do homem. E também que quanto mais o homem se desenvolve, menos água ele tem no corpo. E que a água representa o Espírito Santo. Até aqui nada de novo, né? Vamos continuar desse jeito. E para quem não lembra, a foto foi essa: feto 100%, bebê 80%, adulto 70%, idoso 50%. Gente, eu já estou com 50. Mas na idade não, viu? A idade é mais. Então eu já sou quase um idoso. Então a tendência da água no corpo natural é diminuir. Bem, enfim. A gente percebe, quando observa na Bíblia, que há muitas águas, há muitos tipos de água. Tem água de poço, tem água de cisterna, né, que é praticamente a mesma coisa, em algumas regiões muda. Temos água de lago, água de mar, água de rio, temos água de fonte, temos água de chuva e temos muitos tipos de água. E devido à questão da representatividade da água, eu queria dar não uma segunda parte daquela palavra, mais carnais ou mais espirituais, mas seguir uma continuidade, não como uma segunda parte. E para isso eu quero me atentar mais para as águas dos rios. As águas dos rios, algumas características, é que elas estão em constante movimento e geram Energia. vidas. As águas dos rios estão em constante movimento e geram vidas. Como diz a canção, né? Por onde esse rio passar, tudo vai transformar. Então gera vida e transforma. Portanto, essa água que há em nosso interior, que é o Espírito Santo, também tem que ser movimentada em nós. Essa água também deve ser movimentada para gerar vida. A água que há em nós, que é o Espírito Santo, ela não pode ficar parada. Ela tem que ser movimentada. Portanto, em nosso interior, nós precisamos movimentar essa água. Em João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E não é no singular não, é no plural. Rios de água viva brotarão do nosso interior a partir do momento que a gente crê
e que a gente se permita movimentar essas águas. Ora, sabemos que os rios, acabei de falar, né, por onde passam, têm poder para transformar ambientes e transformar vidas. E como nós temos este Espírito Santo, nós fomos escolhidos para ser responsáveis por levar essas águas a toda criatura. Então, nós somos responsáveis, nós temos essa água, nós temos o Espírito do Senhor, nós temos que movimentá-las e o Senhor nos incumbiu com a responsabilidade de levar essa água a toda criatura. Aleluia. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Movimentando as águas em nós, elas vão fluir por toda parte, como rios de águas torrentes, e chegarão a toda criatura. Essas criaturas serão transformadas e nelas também brotarão rios de água viva. Então, nós não podemos ser egoístas e reter essas águas que estão em nós, deixá-las paradas para que sejam somente nossas. Elas têm que ser partilhadas. E para ser partilhada por onde passar, gerar vida, nós temos que sair e ir por todo mundo ao encontro dessas vidas que ainda não geram manancial de águas para poderem gerar. Em João 5:2-4 diz, ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Interessante é que ainda hoje a gente consegue enxergar essa multidão. Enfermos esperando pelo mover das águas. E nós temos essas águas. O tanque de Betesda, ele não existe mais. E glórias a Deus por isso. Ele foi substituído por templos. Templos do Espírito Santo, a água viva. Aleluia. Que somos nós, também cheios dessa água. Porém, águas vivas, não a mesma água do tanque de Betesda. Água de poço, água de piscina, parada, que só era agitada de quando em vez. E essas águas que estão em nós são as águas que todos necessitam. Também somos como aquele anjo, que tem autoridade. Aquele anjo tinha autoridade para mover as águas. Só que nós, além da autoridade, nós temos o poder. E o que é o poder? O Evangelho. A palavra do Senhor. Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Então, além da autoridade, que era o que o anjo tinha, nós temos o poder de Deus, que é o Evangelho, de fazer com que, através da palavra, essas águas sejam mexidas e sejam liberadas para aqueles que ainda hoje estão como aqueles lá na época do tanque de Betesda, esperando o mover das águas para poderem receber a sua cura. O
O diferencial vai ser porque lá as águas eram movidas de vez em quando. Hoje, ela pode ser movida o tempo todo, em qualquer tempo e quantas vezes for necessária. Então, pode ser uma vez no dia, pode ser 200, pode ser 300, o quanto for necessário e dependendo do poder que você carrega dentro de você. Não de você, não de mim, mas do poder que nós carregamos. Qual é o tamanho do poder que existe em nós? Como nós vimos agora há pouco, pastor Cleiton aí andou batendo na gente. Ninguém respondeu, porque ninguém quer responder, porque ninguém queria passar vergonha. Mas, qual é o tamanho desse poder? O que nós estamos fazendo aqui? Então, nós temos esse poder para movimentar essas águas e por mais tempo do que, por mais vezes que era ali naquele tanque de Betesda. E dessa forma, não apenas uma vida vai ser resgatada de seus pecados, de suas enfermidades, de suas doenças e que vão deixar de serem ressequidas. E isso depende de que precisamos entender que para isso o nosso homem espiritual não pode ser como o homem natural, que com o tempo diminui a água. Eu brinquei aqui agora, né? Já sou quase idoso, faltam poucos meses, faltam não 3 meses para me tornar oficialmente uma pessoa idosa. Ou seja, a água já está em nível bem mais baixo, mas o espiritual não pode ser como o natural. Não pode permitir que a água venha a diminuir. O espiritual, o homem espiritual, tem que vencer o homem natural. A água do homem natural vai diminuir? Pode diminuir? Com certeza. Está na natureza. Mas o homem espiritual não pode permitir que essa água viva, venha diminuir. Portanto, 20, deixemos os nossos pecados e males para trás e não sejamos mais cisternas rotas, que não retém água, e retornemos ao Senhor, o manancial de águas vivas. Jeremias 2,13. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Que não retêm águas. Nós somos rios que fluem correntes de águas vivas ou somos cisternas rotas? Para ser honesto nessa resposta, quem tem que responder essa resposta a respeito de mim não tem que ser eu, mas alguém que anda ao meu redor e me conhece e convive comigo e sabe como eu sou. A voz do Espírito Santo dentro de casa, nossas esposas. Muitas vidas dependem dessas águas que devem fluir do nosso interior. Nós estamos permitindo que essas águas fluam do nosso interior e por onde quer que ela passe, ela vá gerando e transformando vidas? Ou, pior ainda, essas águas que estão em nosso interior estão gerando e transformando a minha vida, a nossa vida? Sim, devemos ser como rios, em constante movimento, em direção ao mar.
e também levando águas para o mar, como todo rio. Não qualquer água, mas águas vivas, que fluem de nós como... Vou ser muito repetitivo nessa parte, viu? Que fluem de nós para o mar e não para qualquer mar, um mar específico. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Que está lá no Oriente Médio, o Mar Morto. Quantas vidas hoje estão como este Mar Morto? Quantas? E o rio corre para o mar. E quando esta vida, que é este Mar Morto, o que fazer para que ele torne a vida? Duas características, eu vou falar aqui somente duas, e é bem rapidinho, sobre o Mar Morto. Encontra-se a 392 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É o ponto mais baixo do planeta Terra. Quem está como um Mar Morto está no ponto mais baixo que poderia estar. Desceu no mais profundo abismo. Não tem mais para onde descer. Será? Dependendo da profundidade do Mar Morto, que eu estou falando de terra física, o nível dele de terra da porção seca é o ponto mais baixo, mas ainda tem a parte líquida, ainda dá para descer mais um pouco. Dependendo da profundidade, contém de 6 a 10 vezes mais sal que qualquer outro mar. Então, quando o homem peca, morre, vamos deixar bem claro, só se transforma em um mar morto através do pecado. Quando o homem peca, ele desce da posição que se encontra em Deus. E quanto maior a distância ou profundidade de Deus, porque quanto mais profundo o mar, mais sal e menos vida tem. Verdade. E quanto maior a profundidade, a distância de Deus, mais rápido ele vai chegar ao fundo. Quanto mais rápido, quanto mais distante ele estiver, mais rápido ele vai chegar ao fundo. A palavra diz que nós somos sal. E para que serve o sal? Para salgar e para dar tempero. E a palavra diz que se a gente perde esse sabor, de nada mais vale a não ser para ser pisado. Aqui o mar tem muito sal. No nosso caso, à medida que a gente vai se afundando no abismo, vai se afundando nos pecados, a gente vai perdendo esse sal e vai perdendo esse sabor. Vai deixando de ter essa água viva e vai morrendo. E quem desce dessa forma fica como um mar morto, incapaz de gerar vida, literalmente morto. E por que uma vida se torna em mar morto? Nós vimos já um porquê lá em cima, mas vamos trazer a clara. Porque aos poucos deixa de beber da água viva e passa a beber que tipo de água? Água de cisterna. E passa a beber água de cisterna, que são os pecados. O que acontece com a água parada? Não podemos deixar a água parar dentro de nós. A gente deixa de beber a água viva, que está em constante movimento, e passa a beber água parada. Não vai mais ser movimentada, não vai gerar vida para fora, muito menos nele mesmo. E só voltará a ter vida quando o rio
desaguar as águas vivas nele. Esse rio que corre, que alguém se permitiu agitar essas águas, e essas águas correram para o mar, esse mar que estava morto, e ao adentrar esse rio, ele vai fazer com que essas águas voltem a ter vida. Ezequiel 47:8 diz: e ele me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Arabá, onde entram no Mar Morto. Quando entram no Mar Morto, as águas se tornam saudáveis. Não há, por mais profundo, por mais baixo que aquele cidadão que se encontra como Mar Morto esteja, não há como permanecer ali quando aquela água do rio deságua nele, ele se permite aceitar aquela água, movimentar aquela água, não há como não gerar vida. Água viva, não há como gerar vida. Quando isso acontece, não somente volta à vida, ele volta à vida, mas se torna também um rio de águas vivas, que deságua em outros mares, mares mortos. E, conforme Ezequiel 47:9, enxames de criaturas viventes viverão de onde quer que o rio passar. Agora há pouco nós lemos que ide por todo o mundo, lá em Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Enxames de criaturas viventes viverão a partir do momento que esse rio adentrar ao mar morto. São criaturas que, com a ordem do mestre, foi desagor sobre o mar, e essas criaturas se tornaram criaturas, essas criaturas viventes se tornaram vivas, mas não vivas mais neles, mas vivas agora pelo Espírito, pela água que chegou até lá. Então se tornarão enxames de criaturas viventes, viverão onde quer que esse rio passar. E aí sejam enfermos, sejam cegos, sejam mancos, sejam ressecados, todos esses são curados, como lá no tanque de Betesda, certo? Certo. Errado, porque lá só foi um. Aqui são todos. Amém. Lá só foi um. Esse é o diferencial. E haverá, ainda continuando Ezequiel 47:9, haverá grande número de peixes, porque essas águas lá chegam e tornam saudável a água do mar. Aleluia. De modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. E aí, esses peixes, que vão ser essas almas viventes, antes eram ladrões, antes eram adúlteros, antes eram Eita. pessoas que prostituíam, antes eram pessoas viciadas, todos aqueles que se encontravam em pecado. Quando essas águas encontraram, assim como aqueles que, talvez não tanto nessa condição, receberam a cura, também vão receber aí essa vida, deixar para trás tudo aquilo que faziam antes, deixar o pecado para trás e ser... Eita, eu e minha fama tecnológica. E essas vidas
vão ser transformadas. E tudo vai ficar para trás, e aí as suas vidas, a partir do momento também que forem transformadas, a partir do momento que começarem a mover as águas nelas mesmas, vão começar a fluir, e essas águas vivas, que agora a partir deles estão fluindo, vão chegar em outros mares mortos. E aí tem um detalhe. Hoje, muitos pensam que tem dentro deles águas vivas. Opa! E aí eu perguntei, Opa! quando eu falei que muitas vezes essas águas que estão em nós, por não estarem sendo movimentadas, elas não estão gerando vidas em nós mesmos, como poderá então essas águas que estão em nós gerar vida em outros. Não pode. E nós hoje podemos ver muito disso. Muitos, vamos dizer assim, homens que se dizem homens de Deus, homens religiosos, que são homens religiosos, pastores, a gente vê muito aí hoje pastores, apóstolos, bispos, diáconos, presbíteros, e queira Deus que nós não possamos estar nesse meio, que tem a vida, que estão usando essa água simplesmente em benefício próprio, estão gerando para eles mesmos, não estão gerando para que essas águas cheguem em outros mares mortos. Que não sejamos nós, em nome de Jesus. E esse rio não consegue adentrar, não consegue chegar. Mas se esse rio, de fato, de verdade, em algum momento, entrar também em nós que dizemos que somos cristãos, mas que somos filhos de Deus, que somos servos de Deus, mas que na verdade não movimentamos essas águas, se essas águas não adentrarem em nós de verdade, nós não vamos gerar vidas. E essas vidas só vão gerar quando esse rio verdadeiramente, nesse povo que muitos têm trazido, mas muito mais mau testemunho do que um bom testemunho, tem afastado muitas vidas do que trazido vidas, tem tornado muitas vidas como o Mar Morto do que como rios de água viva. E esse já as mortes. E a partir do momento que esse rio entra e tudo passa a ter vida, o que acontece quando esse rio vai caminhando, vai correndo, vai caminhando, vai correndo? Lá diz que por onde ele passa, tudo transforma e vai gerando vida. E aí o que acontece? Pescadores vão estar estendendo as suas redes. E aqui eu não anotei, mas também está aqui em Ezequiel. 47 mesmo. Pescadores no 10. Os pescadores estão junto dele desde En-Gedi até En-Eglim. Haverá lugar para estenderem as suas redes. Então, vai estar, os pescadores vão estar ali, uns gerando a água viva neles, até chegar no Mar Morto, e os outros vão gerando, e no longo do caminho, os pescadores, que já vinde, e disse-lhe Jesus, Marcos 4,19, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E a partir do momento que esse poder que o Senhor nos concedeu, que é o Evangelho, for propagado através dessas águas vivas, que vão ficando no caminho aí pelo mar,
já existem outros que estão dentro com essas águas vivas, que já estão com as redes prontas para poder Aleluia. catar, Oh, pegar glória a todos Deus. esses peixes e não deixarem que fujam. Não permitir que essa semente que foi gerada venha cair em terreno pedregoso, em terreno espinhoso, Senhor. onde o inimigo possa vir e levar. Jesus esteve no meio dos homens e foi para o Pai. Ao ir, como prometido, enviou o Espírito Santo, a água viva. Nós somos os que viemos após ele. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então, não vamos fazer como Pedro, como foi falado ontem na oração bíblica, né? Não vamos, em determinado momento, largar tudo e voltar para o mar para pescar. Vamos pescar ali na margem. Vamos adentrar o mar para que outros pesquem ali na margem. Vamos ser verdadeiramente pescadores de homens. Portanto, não podemos constituir represas que retenham e impeçam as águas vivas de fluírem do nosso interior. Água parada, como falado, não gera vida e pode tornar em potencial para proliferar moléstias capazes de gerar morte. Então a água parada, ela não só gera vida, como também pode produzir morte. Pessoal da Colômbia, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal de Portugal, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. A todos que têm nos acompanhado, Deus abençoe poderosamente e cubra com o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Não podemos deixar essa água diminuir ou secar, como homens naturais, como falado. Também não podemos ser aquele que só movimenta a água de vez em quando, pois junto a nós há sedentos, há famintos Meu do Deus. Senhor. Oh, meu Deus. Pescadores novamente, os pescadores estarão junto dele, desde Englim até Engedi, até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes e continuar pescando. Então, em pequenas áreas da nossa vida, por mais que nós geremos movimento e as águas fluam, a partir do momento que a gente para em uma área ou outra, por mais que ainda continue movimentando outras, já se contamina. Já se contamina. E isso é o perigo, que vai diluindo Até que uma hora se torne marmota. As águas se tornam totalmente salgadas, incapazes de gerar vida. E no momento que é para nós lançarmos a rede, onde deveria ser numa área que era para estar em movimento, está parada, a gente também... A rede também vai apodrecer. Amém. Então temos que ser pescadores em constante movimento, pescadores constantemente movimentando as águas. Não podemos parar de movimentar, porque a água, como já falado, quando para de se movimentar, complica a vida. Assim, ali como está é algo muito ruim, a questão, mas nos mostra também como deve ser. O contexto é ruim, mas o ensino, ele é perfeito. Né? Eu costumo dizer que a profecia, Paulo profetizando na vida daqueles ali que são aquele que eu falei ali agora atrás, né? Que parece que tem água viva, mas não tem, que aqui começa em 1 Coríntios 3, de 6 a 8, o contexto lá onde o povo começa a ter contenda, brigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e começam a brigar entre si, e não traz nenhum crescimento, não traz nenhum bem para o corpo,
e em determinado momento essas águas deixam de ser movimentadas e passam a ser apenas agitadas, como ali no tanque de Betesda, fica ali só naquele meinho e não gera vida. E aí Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, como foi falado aqui, uma água, um rio que está gerando água viva, que está desaguando em um mar que está morto, que aos poucos vai gerando vida, e aqueles pescadores que estão à margem do rio, que também estão cheios de água viva, vão pegando aqueles que já foram plantados por aquele primeiro rio que adentrou aquele mar que estava morto. E não precisa haver contenda, não precisa haver discussão, quem é quem, de quem, como existe ainda muito hoje, pescando pescando no aquário do outro, convidando o irmão que está firmado numa igreja, que é para levar para dele, para poder crescer em número, e por aí vai. O importante é gerar vida, vida verdadeira, a vida que Cristo nos prometeu. Aleluia. A água, o Espírito, o Consolador, que a partir do momento que ele subiu, desceria. É isso que nós temos que gerar, fazer com que todos recebam. Por isso não podemos parar de movimentar primeiro a água em nós. Porque é a partir daqui que tudo vai começar. Se a água que está em mim parar, eu não vou conseguir chegar até o Mar Morto. Ao contrário, eu vou me tornar um Mar Morto. Então deixemos as contendas, deixemos as rixas, deixemos a religiosidade de lado e voltemos para o Senhor depressa, com pressa, e não podemos mais uma vez deixar de movimentar as águas. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvo, te glorifico mais uma vez por esta oportunidade, por este momento, por esta palavra, e te peço, Pai amado, que assim como o Senhor determinou que mandaria, Pai amado, o Consolador, para que ele a princípio nos consolasse a partir da tua partida, mas que também se tornaria, Pai amado, em nós rios de água viva. Pai amado, não permita que nós venhamos a parar esse movimento dessa água. Não permita, Pai amado, que a gente venha se tornar ressequidos. Faça, Pai amado, com que essas águas que estão em nosso ser cada vez mais venham ser movimentadas e cada vez mais, Pai amado, fazendo com que a vida que há em Ti seja gerada em nós e a partir de nós, Pai amado, em muitas outras vidas. Que onde quer que, Pai amado, haja vidas que estejam precisando do Senhor, que estejam, Pai amado, mortas em seus delitos, em seus pecados, nós possamos chegar, Pai amado, com o Teu poder, que é o Teu Evangelho, e através dele, Pai amado, do Teu Evangelho, e não através da nossa vida, eles possam, Pai amado, serem resgatados, eles possam Te conhecer, e o Senhor possa gerar neles, Pai amado, vida capaz de gerar em outras vidas, e assim, Pai amado, cada um possa fazer da mesma forma.
Que o teu Espírito, Pai amado, não venha a diminuir na tua igreja. Que o teu Espírito, Pai amado, seja com todos e com cada um individualmente. E que cada um possa sentir esse poder mais e mais. E que a partir desse poder, Pai amado, eles entendam que não podem ser corrompidos. Eles entendam, Pai amado, que não possam tirar benefício próprios. Porque a partir desse momento que isso acontecer, Pai amado, há um grande perigo dessas águas deixarem de ser movimentadas e eles se tornarem, Pai amado, cisternas rotas, onde as águas, Pai amados, escoarão pelas brechas que eles deixam. Por isso eu te louvo, Pai amado, eu te agradeço, porque o Senhor tem entregue, Pai amado, do teu Espírito da porção dobrada para aqueles que te buscam, aqueles, Pai amado, que te encontram. E o Senhor, através da sua misericórdia, tem sido, Pai amado, tardio em trazer, Pai amado, o juízo, para que haja tempo, para que todos se arrependam, para que todos se convertam e assim possam morar de uma forma definitiva para contigo. Por isso, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu Pai.